Ô, Valdo, e monta-se um impasse, agora o desembargador diz cumpra-se e o juiz Sérgio Moro diz não cumpra-se, o que acontece? Olha, Leila, vai virar uma disputa político-jurídica nesse caso, claramente. Realmente, essa questão do ex-presidente Lula já havia sido decidido ali pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal, ou seja, em última instância lá dentro do próprio tribunal. Já tinha corrido todos os prazos, todos os recursos que os advogados do ex-presidente Lula já tinham impetrado no Tribunal Regional Federal, na 8ª turma, que é a 8ª turma que cuida disso ali dentro do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou seja, todo o trâmite já tinha percorrido ali. Então, é estranho, nesse momento, um desembargador do próprio TRF4 acabar descumprindo uma decisão tomada por um órgão colegiado do próprio tribunal. E a gente sabendo que já havia recursos aqui nos tribunais superiores, tanto no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, como também no Supremo Tribunal Federal. Então, ficou meio estranho. Agora, claramente, vai se transformar numa disputa político-jurídica. O Ministério Público deve recorrer dessa decisão. O juiz Sérgio Moro agora diz claramente que eu não posso cumprir essa decisão, porque, no meu entendimento, quem deveria tomar essa decisão é quem estava tomando conta do caso do ex-presidente Lula lá, que é exatamente o Gebran. Ele que é o relator do caso, ele que teria autoridade, na visão do juiz Sérgio Moro, por tomar essa decisão. Como disse o Camarote, agora isso para o PT tem uma serventia, que é de colocar o nome do ex-presidente Lula em debate novamente neste momento e sempre tentando naquela estratégia do PT de transformar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na visão deles, é claro, em vítima de um processo. Eles sempre falam que o ex-presidente Lula está sendo vítima de uma perseguição ali pela força-tarefa da Operação Lava Jato. Então, é mais um passo nessa estratégia. Claramente também eles tentaram exatamente ali, contando com esse desembargador que estava no plantão nesse fim de semana, tentando libertá-lo. O Camarote falou aí essas informações de que ele poderia até ter ligações com o PT. Isso joga uma questão mais complicada no cenário, exatamente sobre essa decisão que foi tomada hoje. Então, isso não é bom para o país, meninas, não é bom para o país nesse momento a gente transformar uma questão que realmente deveria, já está aqui se tramitando no Supremo Tribunal Federal, deveria se aguardar essa decisão aqui. E a gente lembra que os deputados que entraram com esse pedido lá de habeas corpus lá no TRF4, o Vadir Dalmus, o Paulo Pimenta e o Paulo Teixeira, já teriam ido para a Polícia Federal em Curitiba para tentar garantir a execução dessa ordem determinada por esse desembargador. E agora vem o Sérgio Moro e diz que não é para cumprir essa ordem. Então, vai ficar essa briga. Então, o desembargador disse o seguinte, olha, se o ex-presidente Lula quiser dispensar o exame de corpo e delito, porque para ele sair, ele teria que passar primeiro por esse exame, antes de sair da prisão. Mas o próprio desembargador, não, se ele achar melhor para ele dispensar esse exame, para que ele possa ser soltado ali, essa liberdade em caráter de emergência, ou seja, é tudo muito estranho nesse momento, a gente tem que ficar tranquilo, porque a gente tem que checar exatamente se esse desembargador realmente podia fazer isso ou não, se é o juiz Sérgio Moro que tem razão em dizendo que ele não poderia ter tomado essa decisão, ou seja, e isso no momento em que, como disse o Camarote, é recesso do judiciário aqui das Cortes Superiores em Brasília, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, estão em recesso agora, e aí, no caso do Supremo, como disse o Camarote, qualquer decisão teria que ser tomada, no caso, pela presidente do Supremo, que ela é a plantonista nesse momento, durante o recesso do Judiciário. Ou seja, vai virar agora uma disputa também político-jurídica nesse caso, já tinha se transformado. Ganha um ingrediente a mais nesse momento, nessa disputa ali que o PT tenta colocar, para tentar exatamente garantir nessa estratégia deles, eles estão tentando de todas as formas. É bom a gente destacar o seguinte, eles estão no papel deles, eles estão querendo fazer isso, eles têm direito de fazer isso. Agora, a justiça cabe seguir os caminhos legais. A gente vai ter que chegar agora se todos os caminhos legais estão sendo percorridos ou não, viu, meninas? Valdo, e o juiz Sérgio Moro, então, deixou nas mãos do João Pedro Gebran Neto essa decisão em relação a esse pedido de hoje. A gente lembra que ele é o relator do caso do triplex do Guarujá e ele fez um voto, a gente lembra naquele julgamento, foi o primeiro voto, um voto extenso, em que condenou o ex-presidente Lula. Ele disse que havia provas suficientes de que o triplex, provas claras de que o triplex teria sim sido reservado ao ex-presidente Lula. E agora é ele que vai tomar essa decisão. A gente lembra também que ele foi o autor das penas mais rígidas, mais severas em todos esses casos aí da Lava Jato. Renato Duque, por exemplo, ele deu mais de 20 anos de prisão, quer dizer, e agora é ele que vai tomar essa decisão em relação a esse pedido do ex-presidente Lula, de acordo com o juiz Sérgio Moro. Exatamente, Raquel. E agora
os deputados do PT, né, tem gente até mandando mensagem para mim aqui, dizendo o seguinte, olha, o que a gente quer agora também é um cumprimento de uma decisão. Eles estão no papel deles dizendo, olha, teve uma decisão do desembargador que mandou soltar o ex-presidente Lula. Então, decisão judicial é para se cumprir. É o que está alegando esse deputado José Guimarães, está alegando assim, olha, se teve uma decisão baixada por um desembargador, foi da Justiça, é plantão, mas foi uma decisão baixada por um desembargador. Então, na visão dele, deveria ter que se cumprir essa decisão. Ou seja, realmente a gente acaba ficando nessa situação, uma situação complicada para o país neste momento, em que uma questão que deveria estar realmente sendo tratada de forma mais tranquila, acaba se ganhando esse contorno de uma disputa político-jurídica nesse momento, sem saber exatamente aonde vai, o que vai acontecer. Agora o PT está defendendo isso. É uma decisão jurídica, tem que se cumprir. Agora a gente tem que saber como é que vai terminar essa novela no dia de hoje, porque ela ainda pode se estender durante o domingo todo aí. Essa questão com certeza vai se estender, viu, Raquel e Leila? Lembrando, né, Valdo, que no despacho o juiz Sérgio Moro disse que diante do impasse jurídico, já assumindo que era um impasse jurídico, ele foi orientado pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região a consultar o relator natural do caso, que é o Gebran, do qual a gente está falando, que tem então a competência de, consultando o colegiado, revogar a ordem de prisão exarada pelo colegiado. Então, ele explicou que fez uma consulta, né, para se posicionar da forma que se posicionou, né? Exatamente. Então ele deixou claro que já teve uma decisão superior do Tribunal Regional Federal da 4ª Região relacionada a esse caso. Na avaliação do juiz Sérgio Moro, e pelo visto na mesma visão do presidente do TRF4, só o colegiado, só quem está exatamente tocando esse caso, poderia dar uma ordem ao contrário da que foi decidida pelo aquele grupo de desembargadores que cuida do caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o entendimento, inclusive, do juiz Sérgio Moro, e pelo visto o desembargador, o presidente do tribunal, também acha que, primeiro temos que avaliar, chamar o colegiado que tomou essa decisão para ver se essa decisão do desembargador de hoje pode realmente valer ou não.